Renda religiosa, prezados irmãos e irmãs, prezados liguistas. A liturgia desse dia, dessa terça-feira, da quarta semana da Quaresma, traz esse trecho muito interessante do livro do Êxodo e que nos conta em diversos momentos que o povo se revoltou contra Deus, mas um bastante específico, quando Moisés ficou no alto do monte Sinai para receber de Deus a lei. E diante daquela demora, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no alto do monte. O povo conseguiu, embaixo, levado por alguns revoltosos, sugerir que Arão recolhesse no meio do povo tudo que eles tivessem trazido de objetos, de metal, de ouro, de prata, e construíram lá um bezerro de ouro, e começaram a fazer festa, cantar, dançar no entorno daquele bezerro, e mais ainda, lançando blasfêmias, dizendo que esse é o Deus que nos tirou do Egito, esse é o Deus que nos abriu o Mar Vermelho, influenciados pelos cultos pagãos que eles conviveram no Egito, e não tinham notícias de Moisés, que estava encoberto pela nuvem no alto do monte, e o povo então se começa a se rebelar contra Deus, com grande pecado e grave pecado contra a fé, o pecado da idolatria. E lá no alto, Moisés está conversando com Deus. E Deus então falou com Moisés: desce do monte, porque o povo pecou contra mim. E Deus falou com Moisés: eu vou destruir todo esse povo, e vou reconstruir o povo de Deus a partir de você. E Moisés então começa a rezar. E aí é o ponto belíssimo desse trecho da Escritura. O poder da intercessão. O quanto nós podemos rezar uns pelos outros. O quanto nós podemos alcançar para o nosso próximo as graças, as bênçãos. O quanto um pai de família pode interceder a Deus pela sua família, pelos seus filhos. Deus havia decretado a destruição, a extinção daquele povo. E deu essa ordem a Moisés. E Moisés então começa a rezar a Deus: Senhor, lembrai-vos da promessa que o Senhor fez a Abraão. E se ele não tinha merecimento, mas quantos homens santos, patriarcas, a quem Deus prometeu conduzir e dar a terra prometida. E é bonito que Moisés, como que lembrando a Deus, como que avivando a memória de Deus, O que vão dizer os pagãos? Tirou o povo do Egito, adiantou o quê? Para matá-los no deserto? Que Deus é esse tão poderoso que os tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que deu a água, mas simplesmente os levou para morrer, para exterminá-los no deserto? O que vão dizer os pagãos contra vós? Lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de... Começou a fazer, se lembrar os patriarcas todos. Isaac, Jacó. Homens que foram tão tementes a Deus, homens que foram tão retos. Se não é pelo povo, se não é por mim, mas pelos merecimentos dos santos. E diante da oração de Moisés, Deus então retira o seu castigo. Tem um outro trecho que hoje é só um trechinho que está aqui na leitura para a missa, Deus pedindo que Moisés parasse de rezar. Porque diante da oração de Moisés, Deus não podia punir o povo, porque a oração de Moisés como que segurava, aplacava a ira de Deus. E Moisés, em outras palavras, dizendo para Deus: mas se é assim, então vou continuar rezando, até que se abrande a ira de Deus. E como a leitura de hoje termina assim: Deus então abrandou a sua ira, e mandou que Moisés descesse, porque iria perdoar o seu povo. E Moisés então desce do monte com as tábuas da lei em suas mãos, e quando ele presenciou aquela cena, o povo fazendo festa, dançando, cantando diante daquele bezerro de ouro, aí Moisés se enfureceu, pegou as tábuas e quebrou sobre aquele bezerro, e lançou também os castigos de Deus. Aqueles que quisessem servir a Deus, que o seguissem. E aqueles que quisessem viver os cultos pagãos, seriam exterminados. E houve uma divisão no meio do povo, e milhares de pessoas foram mortas naquele dia, exterminadas por Deus. Mas uma grande parte, a maioria do povo ficou
fiel a Deus, né, fiel a Moisés. E Moisés vai novamente ao encontro de Deus, pedindo que Deus lhe desse novamente, né, as tábuas da lei, porque aquelas haviam sido quebradas naquele momento de fúria, né, em defesa da fé, da honra de Deus nosso Senhor. O quanto nós podemos, devemos e o quanto é salutar a nossa oração pelo nosso próximo. A Liga Católica, de modo especial, né, para os homens, para os chefes de família, né, e o quanto é importante nós, esse compromisso, né, que foi assumido de nós, rezarmos, defendermos a causa de Deus, a honra da Santa Igreja, a honra do Santo Padre e o Papa. O quanto, né, um chefe de família, um pai, pode, deve rezar, interceder pelos seus filhos, dobrar os seus joelhos no chão para suplicar de Deus nosso Senhor, né, as graças. E suplicando, confiante em Deus nosso Senhor, recorrendo à intercessão dos santos, para que nós consigamos de Deus as graças. Se o tempo da quaresma é tempo da oração, é tempo da conversão, nós buscarmos a nossa conversão e intercedermos também pela conversão do nosso próximo. E quando nós rezamos pelos outros, nós também somos beneficiados. É esse tempo de grande caridade que nós podemos praticar quando falamos da caridade. Pensamos somente na caridade em dar uma esmola, isso também é caridade, é uma obra de misericórdia, mas o rezar, o interceder a Deus uns pelos outros. Vemos um irmão, uma irmã que erra, suplicarmos a Deus para que Deus, né, conceda o perdão, para que a pessoa queira voltar para o caminho reto, queira se converter, abra o seu coração, né, a graça de Deus. Ou seja, é muito mais proveitoso, muito mais instrutivo, muito mais caridoso, né, nós rezarmos, né, por aqueles que erram, do que nós assumirmos o compromisso de difamarmos, denegrirmos, né, espalharmos os erros, né, do nosso próximo. Quanto nós podemos interceder e o quanto a oração alcança de Deus nosso Senhor as graças. Por isso nós recorremos sempre a São José. Nós podemos ter devoção aos santos mais próximos a nós, qualquer outro santo, mas São José deve ser a devoção de todos. Não é? Acima, né, de todos os santos está São José. Não é? Nossa Senhora não é acima de todos, não é? Se todos os santos, São José, o culto a Nossa Senhora. Mas acima dos santos, o grande São José, guarda e protetor da Santa Igreja, pai adotivo do menino Jesus. Eu costumo dizer, ou seja, em pouquíssimas palavras, né, o quanto nós podemos reconhecer a grandeza de São José. Os dons mais preciosos que Deus concedeu à humanidade. O seu filho Jesus, o Salvador, e a mãe de Jesus, a Virgem Maria. E a quem Deus confiou a guarda, a proteção, o sustento de Nossa Senhora e do menino Jesus. Confiou a São José. E entregou essa grande responsabilidade de cuidar, de zelar, de sustentar o Filho de Deus e a Virgem Maria. Entregou a São José. A missão de guardar, de proteger a honra imaculada da Virgem Maria. Entregou a São José. A missão de conduzir em segurança o seu Filho Jesus. Entregou a São José. De guardar, né, a honra de Nossa Senhora no casamento, né, entregou a São José. Mesmo que nós tenhamos poucos, né, dados históricos, relatos, poucos da vida de São José, mas é muito simples nós pensarmos, meditarmos, né, a grandeza de São José e o quanto é querido aos olhos de Deus, né, por tanta confiança, né, que Deus depositou em São José. E por isso recorremos à igreja, foi entregue também a São José como guarda e protetor da Santa Igreja. A ele nós recorremos, a ele nós suplicamos para que ele, tão próximo de nosso Senhor, tão próximo de Nossa Senhora, alcance para nós as graças que nós mais precisamos, sobretudo a graça da nossa salvação eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.